Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse com o livro que a gente tem acompanhado, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. A gente acabou o capítulo 1 e a gente vai dar início hoje no capítulo 2. Para você que não viu o vídeo anterior, você pode ver, você terá a oportunidade de ganhar um livro que eu escrevi, não é esse, né? Lógico, é um outro livro que eu escrevi. Veja lá, participa, responda as perguntas referente ao capítulo 1 e você vai, aquele que tirar a maior nota, vai ganhar o meu livro, tá? Mas você tem até o dia 31/8 de 2020, né? Desse ano, para você responder. Sem ser essa segunda-feira, a outra eu já vou estar fechando e corrigindo e passando, vendo as notas, tá? Quem tirou a melhor nota. Então vamos dar continuidade aqui, capítulo 2, o cuidado de Cristo pelas igrejas. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo de 4 a 20. Você pode ler esses versículos lá. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito extenso, vamos direto ao nosso estudo aqui. O sentimento de sentir-se isolado, sozinho e sem amor pode destruir o indivíduo. Problemas emocionais graves pode ser geralmente atribuído à falta de afeto nos primeiros anos de vida da pessoa. Estudos sobre a saúde física mostraram que os solteiros, viúvos e divorciados são as vítimas mais prováveis de ataques cardíacos. A média de morte é 5 vezes maior. E tuberculose, 10 vezes maior do que os casados da mesma idade. Um estudo recente revelou que até as pessoas em coma profundo frequentemente melhoram quanto ao aspecto cardíaco quando alguém segura suas mãos. Imagine por um momento que você esteja vivendo na Ásia, governada pelos procônsules romanos, no fim do primeiro século. Você é cristão e justamente por isso é rejeitado, seus negócios são boicotados e seus filhos não são aceitos entre os de sua faixa etária na cidade. As paredes de sua casa ficam frequentemente cobertas de palavras de baixo calão e você pode ser preso. Não acha que tal situação começaria a aborrecê-lo? Será que não se sentiria isolado, sozinho, sem amor? Seus nervos e sua saúde não seriam afetadas e desafiada a sua fé? Exatamente pelo fato dessas coisas estarem acontecendo entre os discípulos da Ásia, o livro de Apocalipse se inicia com a afirmação do cuidado de Cristo pelo seu povo. Cristo ama a igreja acima de tudo. Abre aspas. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Fecha aspas. Isso está em Efésios 5, 25. A sua morte pela igreja, conforme Atos 20, 28, foi apenas o começo, porém, porque em sua forma ressurrecta, ele serve agora como cabeça da igreja e trabalha para levar o seu povo salvo até onde ele está. Paulo coloca esta ideia da seguinte maneira, abre aspas, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E eu acrescento aqui, ou pandemia? Em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fecha aspas. Está em Romanos 8, 34 a 37. O Salvador considerou apropriado enviar uma mensagem especial de consolo e segurança para as igrejas da Ásia, informando-as que não estavam sozinhas em seu sofrimento. Neste capítulo, vamos examinar o significado da visão inicial de João, que João teve de Cristo no Apocalipse. Veremos a sua importância para as necessidades das pessoas a quem a carta foi originalmente escrita. E seu valor permanece para nós. Iremos apreciar o fato da presença e cuidado constante de Cristo pelos corpos locais e de seu povo fiel, embora envolvido em frequentes dificuldades. Subtítulo aqui: A saudação de João aos leitores. A sessão da carta de Apocalipse começa de maneira bastante típica. João, abre aspas, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, fecha aspas. Está em Apocalipse 1:4. O escritor se identifica no início, em contradição ao nosso hábito de assinar no final da carta hoje, e nomeia os pretendidos leitores de seu trabalho. O apóstolo João, agora, já muito idoso, e o último apóstolo vivo, escreve de seu exílio pessoal em Pátimo, Apocalipse 1:9, aos discípulos do continente, cada vez mais isolados. Abre parênteses aqui, nota. Não temos meio de saber se Apocalipse foi enviado aos crentes da Ásia enquanto João ainda se encontrava na ilha, ou se foi necessário aguardar a volta dele a Éfeso depois da morte de Domiciano. Fecha parênteses. Referidas simplesmente como as 7 igrejas que se encontram na Ásia, elas são mencionadas individualmente no verso 11. Ásia aqui não significa naturalmente o continente da Ásia ou a região que designamos como Ásia Menor, mas refere-se a uma província romana situada na costa centro-oeste da Ásia Menor. As 7 igrejas não representam a igreja de todos os tempos e lugares, mas trata-se de congregações do povo de Deus nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nos 2 capítulos seguintes deste volume, examinaremos brevemente cada uma dessas cidades e as igrejas dali. Basta, por enquanto, imaginar a razão dessas congregações específicas terem sido citadas. Havia certamente mais do que 7 igrejas na Ásia na época. Colossos, por exemplo, fica situado exatamente a sudeste de Laodiceia, conforme Colossenses 1:2. Essas 7 talvez fossem as mais centrais como meio de comunicação na província, ou talvez exatamente 7 igrejas foram citadas devido ao significado especial do número 7, que é a perfeição, para a natureza desse livro apocalíptico. Não podemos afirmar com precisão por que essas e apenas essas 7 igrejas foram nomeadas, mas estamos certos, porém, de que a mensagem do livro foi dirigida a todos os santos em circunstâncias semelhantes às dessas 7 congregações de crentes. A saudação é típica dos escritores do Novo Testamento. Graça e paz a vós outros. Existe algo de impressionante e belo na maneira como esta saudação está associada aos 3 membros da divindade. Primeiro, esta graça e paz são
da parte daquele que é, que era e que há de vir. A reverência dos judeus pelo nome sagrado Yahvé, Javé, não permitia que este fosse pronunciado por eles, usando, em vez disso, uma série de paráfrases e descrições do Pai Celestial. A referência de João àquele que é, que era e que há de vir baseia-se certamente na identificação que o Todo-Poderoso fez de si mesmo, que o Todo-Poderoso fez de si mesmo a Moisés em Êxodo 3,14. Que aqui ele se identificou a si mesmo, a Moisés, em Êxodo 3,14, destinada a enfatizar sua condição eterna e contraste com a predominância momentânea de Roma. Segundo, a bênção de graça e paz é dada também pelos 7 espíritos que se acham diante de seu trono. Além do uso do número 7 nos escritos apocalípticos para indicar perfeição, este é certamente um modo de referir-se ao Espírito Santo. Se não fosse esse o caso, o livro Apocalipse não mencionaria, então, em ponto algum, o Espírito de Deus. Terceiro, graça e paz são invocadas da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Em todas as coisas, Jesus é aquele que dá verdadeiro testemunho das coisas de Deus, conforme João 3,32, e quem estabeleceu o perfeito exemplo de fidelidade nesse papel. Pelo fato dele ter morrido para não negar o Pai, os cristãos que passam por dificuldade têm um modelo perfeito a imitar. Se um filho de Deus for chamado para morrer pela sua fé, conforme Apocalipse 2:10, essa pessoa deve lembrar-se que o céu vingou Jesus, levantando-o dentre os mortos. O mesmo poder que o ressuscitou está presente em todos os cristãos fiéis, conforme Romanos 8:11, e irá ressuscitá-lo e glorificá-lo. Amém. Vivo para sempre, Jesus é o primogênito dos mortos, soberano no reino de Deus, conforme Salmo 89:27, e soberano dos reis da terra, no controle da história e suficientemente poderoso para estabelecer ou destruir os governantes humanos, inclusive os arrogantes Césares. A menção do nome de Jesus, João dá início a uma doxologia relativa à salvação concedida por ele. Abre aspas. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fecha aspas. Está em Apocalipse 1, 5 e 6. A glória e o domínio pertencem a Cristo, não a Roma. Devido ao seu amor permanente que instigou o sacrifício pelos nossos pecados, de uma vez para sempre, todos os que foram purificados pelo seu sangue são constituídos reino. Além disso, este reino presente é aquele em que todo cristão funciona como sacerdote do serviço divino, continuamente. O verso 7 leva a saudação de João a um ponto alto. Abre aspas. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Fecha aspas.
A maioria das pessoas lê este versículo com uma referência direta à segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Embora não precisemos negar que a mensagem aqui tenha um cumprimento final nesse acontecimento, o teor das linhas de abertura de Apocalipse contraria a ideia de ser esta a principal referência. João já enfatizou que ele está tratando de coisas próximas, conforme Apocalipse 1:3. Todavia, a volta pessoal de Cristo não ocorreu logo depois do livro ter sido escrito. Até hoje ele não voltou, né? O que aconteceu pouco depois disso foi o juízo contra Roma, a fim de cumprir os detalhes das coisas prestes a serem reveladas no mesmo. Isaías 19:1 fala da volta do Senhor cavalgando, abre aspas, cavalgando numa nuvem ligeira, fecha aspas. Aqui ele fala que é contra o Egito, com o resultado que, abre aspas, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, fecha aspas. É mais razoável interpretar este verso vendo-se seu cumprimento imediato na volta de Cristo em juízo contra Roma e considerar seu segundo advento como um cumprimento posterior dessa predição. Ambos os acontecimentos seriam conhecidos de toda a humanidade. Todo olho o verá. E faria com que os incrédulos, abre aspas, se lamentassem, fecha aspas, sobre a sua presença. A saudação termina com uma segunda afirmação, conforme Apocalipse 1:4. Uma segunda afirmação da eternidade de Javé. Abre aspas. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, fecha aspas. Apocalipse 1:8. Apesar do perigo e da perseguição obscurecer o seu mundo, aqueles discípulos que temia Domiciano foram chamados a reconhecer que Deus não abdica de sua posição de soberano, tanto para eles como para qualquer outro. Ele continua no seu trono e os discípulos não estão sós em suas dificuldades. Amém? Obrigado por acompanhar a leitura, o estudo aqui. Qualquer dúvida, pode mandar no meu e-mail, ronaldozm@gmail.com. Dê um like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender essa maravilhosa palavra que está no livro de Apocalipse. Até o próximo vídeo. Amém?